Sobre esse assunto eu converso a partir de agora com a médica endocrinologista Priscila Moreira. Boa tarde, doutora Priscila, seja bem-vinda aqui ao Tom Maior. Boa tarde, Nívia, muito obrigada pelo convite. E é isso aí mesmo que você disse, né? Então, a obesidade tem aumentado cada vez mais, né? E não só a obesidade, mas o sobrepeso também. Enquanto a obesidade, você trouxe esses dados aí que aumentaram para cerca de 20%, o sobrepeso, que traz um IMC, um peso um pouco menor que a obesidade, ele já está presente em cerca de 50% da população brasileira. E isso deixa a gente muito alerta aos riscos que pode trazer para a nossa saúde. Quais são esses riscos? Já que a senhora falou em riscos, já vamos falar que riscos são esses que a obesidade traz? Porque, assim, às vezes as pessoas acham que é só uma questão de estética, que está gordinho, que está acima do peso. E não é isso. Isso é um problema sério, uma doença já considerada pela OMS. Sim, há até pouco tempo atrás, né, a obesidade, o sobrepeso, ele era visto assim como se fosse um desleixo da pessoa, né, que deixou de cuidar da própria saúde, da própria aparência, alguém que não quer praticar atividade física, mas na realidade, hoje em dia, já se entende a obesidade como uma doença e como uma doença ela deve ser tratada, né, com respeito, com dignidade, com tratamento especializado. E, pensando nela como doença, nós entendemos que ela é fator de risco para diversas outras doenças, como, por exemplo, diabetes, alterações do colesterol e dos triglicérides, doença cardiovascular, com maior risco para infarto, AVC, trombose, então, hipertensão também. Tudo isso faz com que a gente dê mais importância ainda a essa doença e foque na prevenção e também no tratamento dela. Doutora Priscila, e o que causa a obesidade? Quais são os fatores? São múltiplos fatores, é isso? Isso, né? Já é um consenso que a obesidade é uma doença multifatorial, que tem uma base genética, ou seja, a pessoa ela tem essa predisposição genética, quanto maior a história familiar de obesidade, maior esse risco, mas também ela está intrinsecamente ligada aos fatores ambientais, como a prática regular de atividade física, uma alimentação balanceada, ingesta adequada de líquidos, um sono adequado, né? Porque durante um sono nós temos a regulação de diversos hormônios associados ao ganho ou não de peso e também o tratamento de doenças psicológicas, psiquiátricas, como ansiedade, depressão, compulsão alimentar. Então, como a gente percebe, são diversos fatores que vão levar a esse ganho de peso e gerar obesidade. Há também fatores hormonais, principalmente nas mulheres, em algumas idades, na fase, por exemplo, em que ela para de menstruar, que ela está entrando na menopausa. Isso pode interferir também? Sim, a menopausa é um marco, né, na vida da mulher, por diversos fatores, entre eles na ajuda dessa alteração da composição corporal. Então, o estrogênio, que é um dos principais hormônios que há a queda ali após a menopausa, ele é um hormônio que ajuda nessa questão da massa muscular, da massa óssea. E quando ele tem essa queda abrupta na menopausa, o que acontece é justamente uma maior facilidade de ganho de peso, com maior ganho de massa gorda e dificuldade para ganhar massa muscular. Então, a mulher, nessa fase, ela tem que se desdobrar com seus hábitos de vida saudáveis para tentar ir contra, né, essa evolução natural dos hormônios femininos. A gente não tem que simplesmente aceitar, né, tem que fazer a nossa parte, praticar atividade física adequadamente, principalmente com ganho de massa muscular. Doutora, agora, qual é o peso da mudança de estilo de vida? A minha geração, por exemplo, e as gerações anteriores, né, a gente brincava na rua, a gente ia para a escola um determinado período do dia, no outro período a gente estava brincando, estava jogando bola, estava jogando vôlei, estava andando de bicicleta, estava correndo. E depois, as outras gerações seguintes, né, até por causa da segurança, da mudança na dinâmica de vida das cidades,
as crianças passaram a ficar mais quietas, mais em casa, fechadas em apartamentos. A gente pode apontar esse como o principal fator da obesidade que começa na infância e depois ela acaba refletindo na vida adulta? É um fator muito importante, é um deles, né? Porque juntamente com tudo isso que você falou, que é a tecnologia chegando nas nossas vidas, né? Então, as crianças elas ficam mais em frente à tela, computadores, tablets, televisões, né? Não só as crianças, os adultos também, né? Então, hoje está essa era de ficar a diversão, ela está mais ligada a isso, enquanto antes a gente conseguia ter uma diversão com maior gasto energético. Mas junto a isso, nós temos também a revolução dos alimentos, que se tornaram cada vez mais ricos em calorias, ricos em açúcares, em gorduras, mais palatáveis, né, que são mais gostosos. Isso facilita com que a gente consuma cada vez mais porções maiores, com maior índice de calorias, facilitando o ganho de peso, porque nós vamos consumir mais e gastar menos energia, gerando um balanço energético positivo. Nós estamos conversando com a endocrinologista Priscila Moreira. O assunto com ela é a prevenção à obesidade. Nesses casos, né, em que a obesidade é causada aí por um estilo de vida aí nada saudável, né, sedentarismo e alimentação errada, a gente já sabe a receita, que é mudar esse estilo, fazer exercícios, melhorar a alimentação. E isso a gente já vem falando há muito tempo, né? Porque esse crescimento da obesidade, ele já vem há várias décadas. Então, a receita já é conhecida. Na sua opinião, por que esses números continuam crescendo? Por que a gente não consegue combater a obesidade? Na realidade, a receita é conhecida, mas ela não é colocada em prática, né? O que a gente via bastante, ainda vê hoje em dia, são as pessoas querendo tratamentos milagrosos, né? Então, dietas muito restritivas, que podem até funcionar, né? Mas por um curto período de tempo, porque a maioria das pessoas não conseguem manter essa dieta a longo prazo. E também por tudo isso que a gente falou, né, dessa revolução da tecnologia, de ficar mais em frente às telas. Então, apesar de conhecermos a receita, nós não, na maioria das vezes, não estamos dispostos a realmente mudar o estilo de vida. Às vezes muda por um período, por 3, 4, 5, 6 meses, até mais, mas esse período ele não é para o resto da vida. E o estilo de vida, ele deve ser mantido para sempre de uma forma adequada, até porque a nossa saúde tem que ser garantida até os últimos dias das nossas vidas, né? Então, isso que eu acredito ser o pior, que as pessoas até entendem, mas ainda não estão tendo aquela disposição necessária e o entendimento completo de que essa mudança ela tem que ser para sempre, não transitória. Na sua opinião, você acha que falta uma campanha assim, mais incisiva, mais massiva, né? Como foi feito, por exemplo, com o cigarro, que é uma campanha aí, né, notadamente eficiente, efetiva, e no caso da obesidade, que é um problema tão sério, acho que pode ser comparado, né, à seriedade, falta isso, falta uma campanha do governo, às vezes das sociedades médicas, de conscientizar mesmo a população sobre os males da obesidade? Isso, tem crescido, né, Nívia? Cada vez mais a população está conseguindo ter acesso a esse tipo de informação, mas o que eu acredito, assim, que talvez fosse um ponto-chave, principalmente nas propagandas, né, que elas deveriam trazer sempre essa relação, não só ali do alimento gostoso, do alimento que alimenta, mas também da parte prejudicial, né? Principalmente quando se diz respeito a crianças, né? As crianças, elas se envolvem muito ali com o que está ligado ao alimento, com as cores, né? Com os brinquedos que vêm junto, com os personagens que estão associados àqueles alimentos. E eu acho que isso sim deveria ter alguma legalização, alguma legislação maior
que tomasse conta disso. É claro que vem melhorando isso, né? Em algumas partes do mundo já melhorou bastante, mas nós temos ainda um caminho grande aí para percorrer. A gente já falou um pouquinho, né, sobre a obesidade nas crianças e adolescentes, né, que também vem crescendo. A obesidade nessa faixa etária, ela é ainda mais preocupante porque ela tem efeitos tanto no momento quanto na vida futura? Quanto mais cedo se desenvolve esse ganho de peso, né, mais tempo o nosso corpo tem de risco associado a essa elevação do peso, né, sobrepeso, obesidade. Mais cedo podem aparecer as doenças associadas à obesidade e mais cedo podem aparecer as complicações, como eu já disse, como infarto, AVC, né, obstrução das veias, das artérias. Então, sim, é cada vez mais preocupante quando essa obesidade, esse sobrepeso aparece nas crianças. Inclusive, doutora, essas doenças já têm aparecido muito mais cedo, né? Tem adolescente aí tendo hipertensão, tendo problemas cardíacos, é realmente preocupante, né? Com relação a diabetes, então, que antigamente a gente falava só assim, diabetes tipo 1 é da criança, daquele paciente magrinho, né? E diabetes tipo 2 é do adulto, daquele que está com sobrepeso. E hoje em dia, devido às crianças já terem sobrepeso e obesidade muito mais cedo, nós conseguimos ver muitas delas com diabetes tipo 2 também. Mostra exatamente isso que a gente está conversando aqui, né? Que quanto mais cedo essas crianças elas desenvolvem esse aumento do peso, mais cedo elas podem apresentar essas doenças também. E isso traz sempre um risco maior para a saúde delas. Nós estamos conversando aqui com a endocrinologista Priscila Moreira, nós estamos falando sobre a obesidade, né? Hoje, 11 de outubro, é Dia Nacional de Prevenção à Obesidade. Doutora Priscila, e aí, para piorar as coisas, veio a pandemia. Que peso a pandemia teve aí no agravamento desses problemas? Nossa, assim, ela trouxe uma dificuldade ainda maior, né, nesse tratamento e nessa prevenção. Com o confinamento, principalmente ali do início da pandemia, no início de 2020, nós tivemos as pessoas assim ficando mais ansiosas, né? Então descontrolando muito a sua alimentação, algo que já é difícil de manter adequado no dia a dia. Além disso, as pessoas se viram assim sem locais para realizar sua atividade física, tendo que ficar em casa e tendo que se reinventar com as atividades em casa. Isso leva um tempo, né? Mudar hábito leva um tempo, até que as pessoas acostumaram, então diminuiu também a quantidade de atividade física. E como eu disse, esses transtornos psicológicos, psiquiátricos, como ansiedade, compulsão alimentar, eles tenderam a piorar nessa fase, dificultando esse tratamento, né? E além disso tudo, a obesidade e sobrepeso pioraram na pandemia. A gente sabe que obesidade e sobrepeso são fatores de risco para infecção de Covid-19, né? Então, meio que virou um ciclo, né? Um círculo vicioso ali, que dificultou esse tratamento, que trouxe ali um obstáculo grande para a gente conseguir tratar esses pacientes. Qual a orientação nesse momento, então, doutora? A gente sabe que lá no começo da pandemia a gente não sabia nada, não sabia para onde que a gente podia ir, as pessoas tentavam se exercitar, algumas pessoas tentavam se exercitar dentro de casa. E hoje, a gente já sabe que ao ar livre a possibilidade de contaminação é menor. É indicado ir para os parques, fazer caminhada, levar as crianças para brincar, para correr? Hoje já há essa indicação? Nós tentamos sempre seguir as orientações, né, aí das nossas sociedades e das nossas autoridades em saúde, né, aqui de Goiás e do Brasil. E em alguns estabelecimentos nós já temos essas orientações, né, então as academias voltaram a funcionar com as precauções devidas, alguns esportes também puderam voltar a funcionar e
seguindo todas essas orientações que nos são passadas, né? Então, eu acredito sim que nós devemos voltar a realizar essas atividades físicas, tomando todo o cuidado possível, porque nós precisamos olhar a saúde como um todo, né? E também ficar sedentário desde o início de 2020 até agora é algo prejudicial à saúde. Então, vamos lá, a gente precisa sim voltar à atividade física, mas não deixar de lado os cuidados de prevenção também à infecção por Covid-19. Principalmente se vacinar, né, doutora? Porque a vacina já está aí nos adolescentes, né? Então, todo mundo toma a vacina e principalmente as famílias que têm criança em casa, procurar esses lugares, né, ao ar livre, que tem menos contato com as pessoas, né, ou que tenham menos movimento, né, de pessoas, para poder brincar com essas crianças, para elas poderem correr e fazer um pouquinho de exercício. Fica até difícil, né, nesse tempo todo, conseguir manter as crianças o tempo todo dentro de casa, né? Já são muitos meses aí, já passamos de ano, né? E a gente tem que ter um equilíbrio aí, tanto dessa questão de já sair para realizar atividades físicas, atividades ao ar livre, quanto o cuidado. A vacina é um dos pontos mais importantes que nós temos, né? Junto com esses cuidados de higiene das mãos, de uso de máscara, de evitar aglomerações, mas nós lutamos tanto pela vacina e não podemos deixar passar. Então, o pessoal que não se vacinou ainda, ou está com a vacina segunda dose atrasada, vamos lá, pessoal que já está disponível para muitos. É isso aí. Doutora, um outro efeito da pandemia também foi a fuga dos consultórios, né? As pessoas ficaram com medo, principalmente consultório, sala de espera fechada, janelas fechadas, ar-condicionado. As pessoas precisam também voltar, principalmente quem já tem esse problema, ou sobrepeso, ou a obesidade, voltar a fazer o acompanhamento médico. E isso aconteceu principalmente mais lá no início de 2020, né? Já no final do ano passado as coisas começaram a melhorar um pouquinho do ponto de vista do paciente procurar o atendimento, mas ainda nós temos muitos pacientes evitando e às vezes chegam em consultório muito descompensados. Então, o que eu sugiro é um paciente que está assintomático, que não pertence a um grupo de risco importante, avalie junto com seu médico a possibilidade dessa consulta presencial. Caso isso não seja possível, hoje nós já temos essa liberação de consulta online, né? Então, pelo menos ali, aquele primeiro contato, aquela primeira decisão de ver como esse paciente está, pode ser realizado via consulta online, caso necessário, solicitar a presença do paciente. Então, não tem desculpa mais para deixar a saúde de lado e não comparecer às consultas de rotina. Doutora Priscila, mais alguma coisa que seria interessante a gente falar sobre prevenção à obesidade? O que eu gosto de dizer sempre aqui é porque assim, as pessoas elas tentam sempre encontrar respostas rápidas, né? Respostas milagrosas. Então a gente tem que pensar que como a gente conversou aqui todo esse tempo, o ganho de peso é algo que ele vem sendo construído durante a nossa vida como um todo, ali desde o nascimento até a idade atual. Então, nós não podemos esperar que a resposta de um tratamento ou de uma mudança de estilo de vida venha rápido, né? Nós temos que ter paciência, fazer essa mudança e tentar fazer com que essa mudança seja realmente permanente, porque, como nós falamos aqui, ela está ligada à saúde como um todo, à qualidade de vida, ao envelhecer bem, ao bem-estar, e é isso que a gente procura, né? Ter uma qualidade de vida, tanto saúde mental, quanto saúde física, né? Como autoestima, que também está relacionada aí ao ganho de peso. E a dica que eu deixo é essa, pessoal, na dúvida, procure um especialista, tire suas dúvidas. Obesidade, sobrepeso são doenças e tem tratamento. Você não precisa ficar sofrendo sozinho em casa. Está certo. Nós conversamos então com a endocrinologista Priscila Moreira, a quem agradecemos muito a sua presença, a sua disponibilidade em nos atender e em contribuir aqui com a audiência do Sagres em Tom Maior. Tenha uma boa tarde, um excelente feriado.
Muito obrigada, Nívia. Eu que agradeço a oportunidade, estou à disposição sempre que precisarem. Conversamos então com a endocrinologista Priscila Moreira, falando aí sobre o Dia Nacional de Prevenção à Obesidade.